Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Olá, bom dia, saudações fraternas. Que alegria tê-los conosco. Eu sou Jailma Barbosa e este é o programa da Diocese de Caruaru, de todo o coração, que traz muitas reflexões e aprendizados sobre a palavra de Deus. A gente sempre começa o programa com uma reflexão do Evangelho. O que será que Deus tem para nos falar hoje através de Dom José Rui Gonçalves Lopes? Vamos ouvir. Paz e bem. Queridos irmãos e irmãs, desde quarta-feira, com a recepção das cinzas, nós começamos o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, você já sabe, não custa nada lembrar. São aqueles 40 dias em que Jesus passou no deserto. Um tempo de luta, de batalha espiritual. Jamais se esqueça disso. A Quaresma é, antes de tudo, uma batalha espiritual. Assim como Jesus vai à montanha, vai ao deserto, e ali ele luta com o demônio, e não custa também lembrar, verdadeiramente homem, portanto, faminto do seu jejum, exaurido ou exausto em suas forças, mas Jesus está ali, lutando contra o mal, contra Satanás, que realiza ali aquelas grandes tentações ao Filho de Deus. Nós também somos chamados à luta, porque a nossa vida é uma batalha. Nós sabemos que a vida é uma luta constante, é uma luta diária, não apenas contra o mal, mas também a luta pela sobrevivência, a luta para manter a nossa fé. É certo que Deus nos prova, como também é certo que o demônio nos tenta. Qual é a diferença entre a provação de Deus e a tentação do demônio? A tentação do demônio nos leva para baixo, nos traga para o mal, enquanto as provações de Deus fazem-nos crescer na fé, na santidade e nas virtudes. Vamos então lembrar alguma coisa desse contexto da Quaresma. 40 dias. 40 dias que nós vamos lembrar no Evangelho de Lucas, não apenas o significado do número 40, mas também a relação com o sentido de purificação, de prova, de preparação. No livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Sagrada Escritura, da Bíblia, nos capítulos 7 e 8, nós temos o relato dos 40 dias do dilúvio com Noé. Conta-se que choveu 40 dias e 40 noites para a purificação do mundo e do pecado. Nós também somos purificados na água do batismo, somos purificados por aquela água que jorrou do coração aberto de Jesus na cruz. O número 40 também aparece na Bíblia, no Antigo Testamento ainda, no livro do Êxodo, quando o povo de Deus ali esteve no deserto por 40 longos anos. É símbolo da purificação do pecado, especialmente da idolatria, em que o povo havia caído no deserto. Não podemos perder de vista que é ali que o povo de Deus cede à tentação no deserto de adorar um bezerro de ouro. Aqui no Evangelho de Lucas, Jesus encarna todo o povo de Israel e passa 40 dias no deserto realizando o novo êxodo. Agora não é mais um dilúvio, a criação agora é redimida. Jesus não precisava ser purificado. Se era verdadeiramente homem e estava faminto, ele é também verdadeiramente Deus e não precisava ser purificado.
Mas se ele se fez homem em favor da humanidade, ele vai ao deserto para batalhar com o diabo. Aquele mesmo que havia levado a humanidade no Gênesis para o pecado. Nós recordamos aqui Adão e Eva que pecaram. E algumas pessoas costumam perguntar: Adão e Eva estavam em estado de graça? Eles eram santos? Sim, eles eram puros. Haviam sido criados por Deus, estavam no paraíso, não possuíam pecado até que a serpente, que simboliza o mal, vai tentar Eva. E qual foi então o problema, se é que podemos chamar de um problema, de Adão e Eva? Eles eram livres, livres para comer do fruto proibido. E diz o livro do Gênesis que o fruto da árvore possuía 3 características. Era bom para comer, era de agradável aspecto e, terceiro, apropriado para abrir a inteligência. Vejam só, na liberdade eles foram tentados para comer algo que era agradável aos olhos. E aqui nós podemos colocar neste tempo de carnaval, que terminamos há pouco, quanta gente que contemplava o belo, escutava uma boa música, mas ali naquela pseudo ou falsa beleza estava também o pecado, a pornografia, a sensualidade. Quantas vezes somos tentados pelos olhos a ter inveja, a desejar aquilo que nós não podemos ter? Quanto Satanás e seus demônios fazem uso dos nossos olhos para pecar. A segunda coisa, se era agradável aos olhos, era também bom para comer. Ou seja, aqui está o paladar, que muitas vezes também representa o desejo desordenado da gula, da satisfação da carne, do prazer instintivo. E por isso o tempo da Quaresma também é propício para o jejum. Então, bom para comer, agradável aos olhos e ao mesmo tempo para nos fazer inteligentes. Isto é, para que o ser humano seja orgulhoso, tenha a presunção de se considerar sábio, dono da verdade e de ocupar até mesmo o lugar de Deus. Este foi o fruto proibido lá no paraíso, no livro do Gênesis. Mas é também aquilo que São Paulo nos fala sobre a concupiscência da carne, é aquilo também que está na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16, sobre os desejos desordenados, ou a tríplice concupiscência: desejo desordenado pelo prazer, desejo desordenado em possuir as coisas, e o terceiro, um desejo que nos leva ao orgulho e à vaidade, ou seja, um amor desordenado por si mesmo, um egoísmo sem fim, que faz com que as pessoas se sintam verdadeiramente deusas. Eu sou dono do meu destino e não apenas dono do meu nariz, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero e Deus que não se importe, porque Deus não tem lugar em minha vida. Quando nós recordamos este evangelho de domingo, o primeiro da Quaresma, que está exatamente no capítulo 4 de Lucas, a gente percebe Jesus também lutando contra essas coisas. Primeiro o demônio o tenta, perguntando se ele é realmente filho de Deus, e o orienta, o direciona a transformar pedras em pão. Ao que Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Quanto a gente luta pela sobrevivência, pelo pão de cada dia, pelo salário,
pelo dinheiro, e a gente acaba esquecendo que nem só de pão vive o homem. Em seguida, o diabo lhe mostra todos os reinos do mundo. Ora, o demônio ele instaura o reino do pecado, o reino da discórdia, o reino da mentira. E Jesus vem exatamente para retomar, para nos trazer o seu reino, um reino de paz, reino de amor, reino do perdão. Na verdade, Jesus é o rei, o demônio que instaura os seus pequenos reinos. E a terceira tentação de Jesus é quando o diabo o leva sobre a parte mais alta do templo e o tenta, o orienta, o direciona a se jogar dali, porque Deus haveria de ordenar aos seus anjos que nenhuma pedra lhe ferisse os pés. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam só como o demônio é ardiloso. Ele recita as Escrituras, interpretando cada uma delas fora de contexto. Portanto, todas as vezes que a Bíblia é interpretada fora do contexto, é coisa do diabo. E essa história a gente já viu. É distorcer a verdade. É quando alguém se justifica argumentando com um versículo bíblico. É quando alguém argumenta que está com a verdade, mas na verdade está mentindo e cita uma passagem da Sagrada Escritura. No versículo 9, nós lemos como Satanás responde a Jesus, citando a Sagrada Escritura. Exatamente cita o Salmo 90, que durante o tempo da Quaresma nós vamos rezar, nós vamos recitar todos os domingos à noite, no ofício das completas. É um salmo belíssimo, porque ali nós vamos dizer que o Senhor vai nos cobrir com as suas asas, que Ele é o nosso refúgio e proteção, que nós nele confiamos inteiramente, que nenhum mal há de chegar perto de nós, nem a desgraça baterá à nossa porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para guardarem os nossos caminhos. O Salmo 90, portanto, é um salmo de exorcismo, mas é um salmo muito bom, de confiança, que nos ajuda a dormir, para nos fortalecer também durante a noite, quando nós não estamos espertos, vigilantes na razão, para que nós possamos combater as tentações. É uma luta, queridos irmãos e irmãs. A vida é uma luta. E a batalha espiritual existe para que nós, fortalecidos pela graça de Deus, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, lembremos-nos que o demônio é mais inteligente do que nós, e nós somente o vencemos pela graça de Deus, mas também com a disciplina, com esses exercícios quaresmais que nos são propostos neste tempo pela Igreja. Com essa reflexão, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais de todo o coração. Eu te aguardo. Falei que o intervalo era rapidinho. Já estamos de volta com o programa De Todo o Coração. Hora da gente aprender sobre liturgia com o mestre em liturgia, Padre Adriano Davi. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez, a gente se encontra no nosso programa De Todo o Coração, neste nosso bloco sobre a liturgia, rezar a liturgia. E quarta-feira passada, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Tempo este tão propício de convite, de grito da Igreja ao nosso coração, a um processo de metanoia, de conversão. Lembre-se disso. Converter-se não é mudar de religião. Converter-se é entrar no espírito cristão, no batismo que nos lavou, nos sacramentos
que nos fazem cada vez mais parecidos com Jesus e se deixar moldar por Ele, todos os dias, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de agir, sendo realmente cristãos. O culto no cristianismo, a celebração dos mistérios no cristianismo, a novidade está justamente que não é um culto pelo culto, mas a novidade está que não existe um hiato entre aquilo que a gente celebra e aquilo que a gente vive. Nós celebramos para viver como cristãos. Nós celebramos porque nos identificamos com Jesus e queremos realmente se transformar, se deixar transformar por esse Cristo no mundo. Isso é Quaresma. Quaresma como um tempo de conversão, de chamado à conversão, como um tempo de exercício espiritual, na qual nós vamos crescendo todos os dias até a pátria definitiva, até o céu. Eu gostaria no programa de hoje de meditar, rezar com você a oração da coleta da missa deste primeiro domingo da Quaresma. Diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e correspondei-lhe por uma vida santa. Essa oração, ela é bem antiga. Ela foi composta pelo Papa Leão Magno, lá no início, lá no IV século, no VI século, e ela justamente traz algumas características que nos são importantes para a gente pensar a Quaresma. Primeira coisa que retoma aquilo que nós já rezamos na quarta-feira de cinzas. Não sei se você recorda, mas na quarta-feira de cinzas a oração pedia que por meio do jejum, que a gente está iniciando a Quaresma, a gente pudesse ser fortalecidos no combate espiritual. Quarta-feira de cinzas traz a Quaresma como um combate. Retoma. Quando a gente fala em exercícios anuais, a palavra exercício, a sua raiz é uma raiz militar, de combate espiritual, de exercitar. Não sei se a gente entende dessa forma. Então não é algo que eu adquiro hoje e amanhã estou apto. Não, eu preciso exercitar. Eu preciso entrar num combate. Eu preciso todos os dias fazer atenção àquilo para crescer, para ser melhor. Isso é o exercício da Quaresma. Esse é o exercício da conversão. Esse é o exercício de lutar todos os dias para ter mais paciência, para não se deixar dominar pela ira, para não se deixar dominar pela luxúria, para não se deixar dominar por tantas coisas. Para isso, um exercício de todos os dias. Então a oração lembra isso, através dos exercícios anuais. De quê? Do sacramento da Quaresma. Aqui é interessante. A oração da coleta traduz fielmente o texto latino, trazendo como sacramento da Quaresma. Quando fala em sacramento, nós estamos dizendo, em outras palavras, que essa Quaresma, ela envolve toda a vida cristã. Ela não se reduz a um tempo. Às vezes as pessoas dizem assim, padre, quantos dias são a Quaresma? Vamos contar, ver se vai dar os 40 dias, como deve ser. Não são dias cronológicos que a gente conta no calendário. Mas a Quaresma como sacramento é para dizer justamente isso. Ela envolve toda a vida, não só esse tempo, não só o tempo quaresmal, mas toda a vida. É um tempo de impregnados pela vida de Cristo, impregnados pelo exercício de ser melhor, nós vamos crescendo e sendo melhores na vida familiar, na vida social, na vida do trabalho, no lazer, nas festas. Nós vamos imprimindo a vida cristã na nossa vida, imprimindo a vida de Cristo na nossa vida. E a oração continua. Concedei-nos progredir. Olha, novamente, se ela iniciou falando de exercício, agora retoma, progredir. Progredir é justamente uma questão ativa, que eu vou crescendo todos os dias. Em quê? No conhecimento do mistério de Cristo. Progredir no conhecimento, talvez a gente entenda como algo intelectual, como algo de estudo, mas não é isso que a oração quer dizer. A oração quer dizer
que essa quaresma deve gerar em nós um caminho, um itinerário gradativo no conhecimento de Jesus, no conhecimento do mistério de Jesus. Em outras palavras, deixando Jesus, deixando o Cristo ser Cristo realmente na nossa vida. Por fim, tudo isso para quê? Para corresponder por uma vida santa. Não é um saber intelectual, repito, mas é a graça de Cristo que transmite a sua vida para a nossa vida. Até a plenitude, até a gente chegar à imagem dele em nós. Até a gente dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, corresponder-lhe todos os dias por uma vida santa, uma vida de identificação a esse Jesus. Um bom domingo da Quaresma, que seja realmente um tempo rico de crescimento, de conversão para todos nós. Depois de aprender sobre a liturgia, hora de aprender sobre a vida dos santos. Quem traz o ensinamento para a gente é o Frei Jean. Qual será o santo de devoção de hoje? Vamos ouvir. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos de volta com mais um encontro, no qual nós vamos conhecendo a vida de Santo Agostinho, conhecendo sua história, sua doutrina, seus ensinamentos, mas acima de tudo a sua mística, a sua espiritualidade. No encontro passado nós fazíamos a introdução de como as inquietações de seu coração levavam Agostinho a querer conhecer a Deus. A busca pela felicidade inquietava o coração deste homem, mas ele se sentia preso nas paixões mundanas, dos prazeres da vida. E essa inquietação era tão grande que o próprio Agostinho chega a sentir inveja de um bêbado que passa feliz, sorridente, e ele se questiona em dizer que aquele homem, mesmo embriagado, era mais feliz do que ele, mesmo ele tendo tudo, não conseguia compreender a felicidade deste bêbado que passava. Mas ao mesmo tempo, Agostinho começava a galgar degraus para o encontro com Deus. Ele já via, ele já almejava, ele já desejava, mas ele ainda não tinha a coragem de se desligar da sua vida de pecado, se desligar da sua vida de prazeres para alcançar a verdadeira felicidade. Como dizia no encontro passado, ele teve um encontro muito especial com Santo Ambrósio. E a palavra de Deus começou a entrar no seu coração através daquele grande homem que tantas vezes aconselhou a Mônica, que chorava, que reclamava do filho que não desejava a conversão, que não desejava o batismo. Mônica vai contar um sonho que teve com Agostinho, dizendo que Agostinho estaria onde ela estaria, ou seja, no cristianismo, bebendo desta fé. E Agostinho ri de Mônica e diz: mãe, é o contrário. A senhora vai estar aqui onde eu estou. Mas mais do que isso, Mônica se desespera e alguns historiadores contam que ela chega a procurar desesperadamente esse bispo e diz que já não suporta mais esperar, que já não acredita mais que Agostinho tenha jeito. Quantas mães talvez já tenham pensado isso de seus filhos, não é? E o bispo vai dizer para Mônica: Mônica, não há de se perder um filho de tantas lágrimas. Mas o próprio Agostinho, no seu livro Confissões, vai nos contar como se deu essa conversão. Agostinho nos dizia isso e chorava no despedaçamento amargurado do meu coração. E eis que de uma casa próxima ouço uma voz, como de meninos ou meninos. Não sei o que diziam, e repetiam sem parar, cantando: toma e lê. Imediatamente, mudando de expressão, comecei a cogitar se alguma vez, em algum tipo de brincadeira, as crianças costumavam dizer algo parecido, mas não me ocorreu nunca tê-lo ouvido em nenhum lugar. Então, reprimido o impulso das minhas lágrimas, me levantei
julgando que não podia interpretar aquela ordem divina de outra maneira, senão abrindo o livro e lendo o primeiro versículo que encontrasse. Agostinho estava no jardim, lá desesperado, chorando, procurando as respostas para a felicidade que ele tanto procurava. E há pouco tempo ele vai dizer que, com efeito, ouvia falar sobre Antão, Santo Antão, que ele se sentiu admoestado um dia por uma leitura do Evangelho, a qual assistiu por acaso, como se fosse dirigido a ele, que lia, e sentiu que essa palavra tinha sido para ele. Então Agostinho continua dizendo: voltei rapidamente, portanto, ao lugar onde eu estava sentado com Alípio. Santo Alípio e Possílio são os dois grandes amigos e companheiros de Santo Agostinho. Alípio estava na cena do jardim, na cena do toma e lê, é isso? E ali, de fato, eu tinha deixado o livro do apóstolo. Quando me levantei, peguei-o e abri e li em silêncio o versículo sobre o qual primeiro caiu o meu olhar. Não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Não quis mais ler nada, pois não era mais preciso. Porque logo que acabei aquela frase, foi como se uma luz de certeza derramada no meu coração dissipasse todas as trevas, todas as dúvidas. Então, Agostinho corre em seguida ao encontro de seu amigo Alípio e juntos vão ao encontro de sua mãe, Mônica, para contar o que tinha acontecido. Mas o mais interessante é que Mônica, mais adiante em Confissões, ela vai dizer que o que ela mais pediu a Deus foi apenas o batismo de seu filho, e Deus lhe deu muito mais. Então, pelas mãos de Santo Ambrósio, na vigília do ano de 387, na vigília de Páscoa, Agostinho, seus amigos e seu filho Adeodato foram batizados por esse encontro primeiro que teve com Jesus Cristo, com a sua pessoa. E aí, o Agostinho transforma-se no homem que agora descobriu que a sua felicidade tem nome, é Jesus Cristo. Enfim, um pouco da sua vida e sua trajetória. No encontro passado nós falamos e lemos o próprio Agostinho nos contando a sua conversão, que se deu no jardim, quando ele se encontra com a passagem de Romanos que o convida a se revestir de Jesus Cristo e a deixar para trás os prazeres mundanos. O próprio Santo Agostinho nos diz que naquele momento, ao fechar aquele livro, após ter lido aquela palavra, toda dúvida, toda incerteza desapareceu. Como um grande clarão entrou em sua vida e ele entendeu que esse seu processo de busca por felicidade estava concluindo no encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor, nós mudamos de vida. E assim aconteceu com Agostinho. A partir de agora, nós vamos falar mais um pouco sobre as mudanças na vida de Agostinho, sobre o que aconteceu após essa conversão, que aconteceu no jardim, que teve a presença de Alípio e em seguida de sua mãe Mônica. Nós vamos ter um Agostinho que retorna às suas raízes, nós vamos ter um Agostinho que retorna à sua vida, à sua casa e que quer viver a partir desse momento, dessa palavra de Deus que encontra, não mais estudando a filosofia só, mas agora a filosofia cristã toma conta da sua vida. Essa filosofia cristã é exatamente o encontro com o Senhor Jesus. E ele começa a ter uma mudança, um outro tipo de conversão, como dizem os grandes escritores da vida de Santo Agostinho, inclusive o nosso Papa Bento XVI, já falecido, falava sobre essas conversões, os tipos de conversões de Agostinho, né? A mudança da filosofia para a teologia, a mudança dessa razão que não deixa de discutir com a fé e de se entrelaçar com a fé, mas que agora
ele fundamenta também todos os elementos da razão com a sua fé. E a sua fé tem o discernimento, a clareza da própria razão. Então nós temos um Agostinho que começa a prescrutar, a se enamorar pela palavra de Deus, palavra essa que ele dizia que não era interessante. Nós vamos ter aqui a vida de Agostinho marcada por alguns encontros. Agostinho vai se encontrar com Valério, já um bispo, não é? Já velhinho que ali estava, não é? E Agostinho sabia que naquele tempo os sacerdotes e os bispos eram feitos por aclamação ou por indicação. E Agostinho procurava sempre se ausentar, pois sua fama se espalhava por muitos cantos. E um dia, Agostinho, em uma das missas, né, do seu velhinho Valério, bispo, é feito pelo povo sacerdote, né? Isso acontece no ano de 391, quando ele é ordenado sacerdote por aclamação no meio do povo, né? E Agostinho aí entra numa grande crise, pois ele diz que ele não sente a capacidade de levar à frente essa vocação, esse ministério, pois ele não conhece a fundo a palavra de Deus e pede um tempo ao seu bispo para que ele possa se aprofundar, estudar e assim levar adiante a palavra de Deus. E esse tempo lhe foi concedido, diz os escritores, que muito pouco tempo, 2, 3 meses no máximo, para que ele começasse a exercer a sua função. Mas Agostinho, sabendo da velhice de Valério, desse bispo, né, ele toma ainda mais cuidado, pois ele não quer exatamente que seu bispo venha a falecer e ele se torne bispo, pois não era o desejo de Santo Agostinho. Mas acontece no ano de 396 que Valério, ainda com vida, indica Agostinho para bispo, né, e Agostinho se torna bispo, ou seja, pastor de um povo. E o mais interessante, meus irmãos, é que nós acompanhamos a vida de Santo Agostinho e podemos perceber o quanto Agostinho mudou a partir dessas, não podemos dizer dessas escolhas, pois Agostinho é muito claro em dizer que não desejava nem ser sacerdote, nem ser bispo. Mas Agostinho tinha uma vocação primordial, que era a vocação à santidade, que ele compreendeu isso diante do encontro que teve com nosso Senhor Jesus Cristo, e uma vocação a dizer sim, a assumir o compromisso com a fé, a assumir o compromisso com a vontade de Deus. Então, a grande vocação de Agostinho é estar disponível a fazer a vontade de Deus. E assim, ele começa a sua vida. E nessa sua vida ele vai ter a influência no meio de tantas pessoas. Na primeira comunidade formada de monges, na primeira comunidade formada por clérigos para viverem juntos com Agostinho. Tantos outros bispos e sacerdotes saem exatamente da vida e da história de Santo Agostinho, através de seus ensinamentos e dos seus apontamentos. Mas também Agostinho, como bispo, se torna um grande defensor da fé, um forte combatente das heresias existentes. Ele vai combater. Ele lutou contra várias heresias de sua época, como o maniqueísmo, como o donatismo, como o pelagianismo. Ele vai também, justamente nessa batalha, nessa defesa da fé, escrever grandes obras, exatamente refutando essas falsas doutrinas. Ele vai escrever a graça e o livre-arbítrio, vai dar elementos para conhecermos a teologia do pecado original. E mais do que isso, meus irmãos, Santo Agostinho ele vai defendendo, através de provocações que recebia por cartas, muitas vezes, ou por convites para estar em alguns debates, a fé cristã, essa fé tão atacada por essas falsas doutrinas. Então nós vamos ter a refutação de Santo Agostinho contra os maniqueus, contra os acadêmicos, contra Pelágio, e nós vamos entender que exatamente Santo Agostinho foi o grande defensor da fé. No maniqueísmo, nós podemos dizer que Agostinho escreveu extensamente
contra o maniqueu, não é? Destacando a diferença, né, a distância que existia de suas doutrinas com o cristianismo. Mas dando ênfase ao donatismo, né, a controvérsia donatista existente na época, ele enfrentou essa heresia donatista que defendia a pureza da igreja e a invalidade dos sacramentos administrados por clérigos pecadores. E Agostinho vai escrever dizendo que a graça de Deus, que o sacramento não é feito pelos homens, é feito por Deus. Então essa graça ela não se mancha no pecado do homem. Então, se um sacerdote administrou um sacramento e estava em pecado, o sacramento foi conferido por graça de Deus, não por mérito ou por força desse sacerdote. Então, Agostinho vai defender, dizendo que este sacramento é válido. Como também no pelagianismo, que traz à tona esse monge Pelágio, não é? Esse monge britânico Pelágio, que negava a doutrina do pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação. Dizia que nós poderíamos alcançar a salvação só pelos nossos méritos, só pelas nossas conquistas. E Agostinho vai dizer que é impossível fazermos qualquer coisa fora da graça de Deus. Esse é um pouco das transformações da vida e da história de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho, ele morre em 430, no ano de 430, no dia 28 de agosto, já quando começa a invasão dos bárbaros e a decadência do Império Romano, e se torna um grande santo. E nos próximos encontros nós vamos entender um pouco sobre a doutrina, sobre os ensinamentos de Agostinho, o que ele nos ensina. No próximo encontro nós vamos falar sobre a interioridade. E assim, com muita gratidão e alegria, terminamos mais um programa de todo o coração. Ensinamentos feitos, agora resta a você permanecer em comunhão com a igreja para você ter uma semana cheia de graça e um fim de semana abençoado. A gente se encontra aqui na TV no próximo sábado e você pode nos encontrar a qualquer momento nas nossas redes sociais e no canal da Diocese de Caruaru. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela audiência. Nos vemos no próximo sábado. Até lá! Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.